Hoje vamos falar de tempo. Abre para mim Eclesiastes 3:1. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Fica a dica aí para os solteiros, viu? Ainda mais para os meninos, ó. Tempo de procurar e tempo de desistir. Vamos lá. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Amém, aleluia? Irmãos, tudo nessa terra existe um tempo. Mas nós temos que entender que nós trabalhamos em dois tempos. O nosso tempo e o tempo de Deus. Amém? Que muitas vezes nunca batem, nunca estão em sincronia. O nosso tempo e o tempo de Deus. Por quê? Porque Deus trabalha de uma maneira que nós não conseguimos entender. Por quê? Porque Ele conhece o ontem, Ele conhece o hoje e Ele conhece o amanhã. Amém? Então, Deus tem uma forma totalmente diferente de trabalhar, um tempo totalmente diferente de trabalhar. E não adianta a gente tentar encaixar o tempo de Deus no nosso tempo. Que a maioria das vezes nós tentamos fazer isso, né? Tentamos fazer com Deus o que a gente faz com os nossos pais, né? Pedir, insistir, até que dá, né? Só que com Deus não adianta, gente. Você pode pedir, chorar, bater perna e não adianta. Eu conheço um menininho aqui da igreja que ele falou assim, quando eu quero alguma coisa, é muito fácil eu conseguir do meu pai e da minha mãe. Aí eu falei, é mesmo? Eu só chego e fico pedindo, chorando. Aí eles vão lá e me dão. Você acredita? Eu não vou falar quem é, porque está aqui. Mas você acredita que essa criança teve essa audácia de falar isso? Mas com Deus não funciona desse jeito. Você pode chorar, você pode gritar, clamar, bater o pé, fazer 365 dias de jejum. Se não está no tempo de Deus, Ele não vai te dar. Amém? E no tempo de Deus, gente, não adianta acelerar nem atrasar. É no tempo certo. Deus fez tudo num tempo certo. E é um tempo maravilhoso. Entendeu? Muitas vezes a gente não entende, né? O negócio está demorando, o negócio não vem, e a gente fica desesperado, não entende. Mas tem um tempo certo, tem uma explicação certa. Amém? Igual uma grávida. Gente, para que Deus fez a mulher ficar grávida 9 meses? Não podia ser um mês só? Acabou? Pronto, um mês, está grávida, nasceu o nenê. Não, ele fez 9 meses. 40 semanas, para ser mais específico. E é 40 semanas e acabou. Se o nenenzinho nasce antes, é um nenê prematuro. Precisa de cuidado, de UTI. Por quê? Porque ele precisa das 40 semanas dele. Amém? E é assim com as coisas de Deus também. Você não pode tentar acelerar aquilo que Deus tem o tempo certo para você. Senão vai vir uma coisa prematura, que vai acabar morrendo. Amém? Amém? E tudo é assim, toda a nossa vida, relacionamento, tudo, todas as fases. Relacionamento, por que a gente estabelece aqui na igreja, quantos aqui sabem ainda, não sei nem se ainda lembram, com qual idade a gente aconselha começar a namorar? Quanto? 18 anos. Por quê? Por que não antes? Porque é igual um bebezinho quando nasce prematuro, vai acabar morrendo. O relacionamento que começa antes dos 18 anos, gente,
acaba morrendo. Por quê? Porque você não está preparado para ter, você não tem a maturidade para ter. Já viu um adolescente, gente? Gosta de uma coisa a cada dia. É impressionante. A cada dia uma coisa nova diferente. É uma cor nova, é um time novo. E para um relacionamento, pensa. Apesar que tem uns que estão com quase 25 anos e ainda estão vendo essa adolescência ainda, né? Essa adolescência, mas tudo bem, isso aí é já outro assunto. Entendeu por quê? Porque tem o tempo certo, tem a maturidade. Amém? Amém. Então você precisa aprender a esperar o tempo certo de cada coisa. Porque é maravilhoso quando chega o tempo certo e você pode usufruir aquilo. Um exemplo disso, de fazer coisa no tempo certo. Sexo. É errado fazer, gente? É errado fazer? Não. Quem criou? Deus criou. Mas se você fizer fora do casamento, é certo? Não. Então, a coisa certa, feita no tempo errado, se torna coisa errada. Entendeu? Quando você está casadinho, bonitinho, lindinho, chegou a hora, pronto. Aí é engraçado, né? Que daí o pessoal não quer fazer mais. Antes está todo mundo querendo, depois casou, não faz mais. É interessante. Entendeu? Abre lá para mim. 2 Pedro 3,9. Vamos ler junto? O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, pode parecer que Ele está demorando, mas Ele não está demorando não, gente. Ele está te preparando para você receber. Amém? Amém? Ele está preparando, Ele não está demorando. Ele está vendo o tempo certo para você. E muitas vezes o tempo certo para você é totalmente diferente para mim. É totalmente diferente para a Jéssica, é totalmente diferente para a Isabela. Entendeu? Por quê? Porque Deus trabalha com cada um de maneira individual. Amém? E outra, Ele não demora a maioria das vezes. Ele está te provando para saber se você está com capacidade de receber. Tipo uma autoescola. Você não tem que fazer um teste? Você estuda, faz prova, mas você não tem que fazer uma prova lá final para saber se você está pronta? Assim é com Deus. Ele prova. Peraí, vamos ver se está bom. Vamos ver se pode. Vamos ver se dá para receber. Abre lá para mim, Deuteronômios 8. 1 ao 6, tá? Vamos ler junto comigo. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que hoje ordeno a vocês, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova. Mais uma vez, e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se desgastaram e os pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração que assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Pois o Senhor, o seu Deus, o está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas.
terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romãzeiras, azeite de oliva e mel. Então, vocês viram? Deus põe a prova. Deus te põe a prova para saber. Aí você pensa que está demorando, está demorando. Não, meu filho. Você está passando por um período de prova para ver se você está pronto para receber. Amém? E você está passando ou não? Está sendo reprovado ou não? Talvez não chegou ainda pelo tanto de vezes que você reprovou nessa sua vida. Misericórdia? Entendeu? Então, Deus não demora. Ele tem um tempo certo, um momento certo para te dar aquilo que Ele tem para você. Um exemplo disso é quando a gente está conversando lá em casa sobre essas coisas assim, de tempo certo. A minha mãe uma vez falou assim, que o Christian Gael, uma vez, a gente estava fazendo churrasco, e ele inventou que ele ia ajudar o Hector, porque o Hector é o churrasqueiro lá de casa. Aí ele inventou que ia ajudar o Hector e queria uma faca. Queria porque queria uma faca, porque o tio Hector tem faca. Aí a gente, não, Christian, você não tem idade. Claro que eu tenho idade. Eu já sei mexer. Eu já vi o tio Hector fazendo. Eu já sei fazer. Agora pensa. Ele está preparado para andar com a faca? Se a gente der uma faca para ele, o que ele vai fazer? Se matar ou matar a gente. Entendeu? E é isso que acontece quando Deus te dá alguma coisa que você não está preparado. Entendeu? Não é que Ele está demorando, está difícil. Não, Ele está te preparando para você não sair matando os outros e se matando. Amém? Põe lá para mim. Provérbios 17, 3. Vamos ler? O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. Quem prova o coração? O Senhor. Então, meu filho, quando você pede alguma coisa para o Senhor, pode saber que vai vir uma prova para saber se você está preparado para receber isso. Amém? Amém? Abre lá para mim, Salmo 66, 10 ao 12, tá? Vamos ler junto? Pois tu, ó Deus, nos submetestes à prova e nos refinastes como a prata. Fizeste-nos cair numa armadilha e sobre nossas costas pusestes fardos. Deixaste que o inimigo cavalgasse sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas a um lugar de fartura nos trouxeste. Volta lá, irmão, para o 10. Quem colocou eles à prova? Fala alto, gente. Passa para o 11. Fizeste-nos cair numa armadilha. Quem fez eles caírem numa armadilha? Passa para o próximo. Deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Quem fez isso? Entendeu? Para quê? Para o final ali? Mas a um lugar de fartura nos trouxeste. Você entendeu? Então Deus te coloca à prova. Ele não vai entregar as coisas para você de mão beijada, gente. Se você pediu alguma coisa, você tem que estar preparado para passar por uma prova. Mas depois que você passou por ela, olha lá, lugar de fartura. Amém? Amém. Vamos lá, 1 Pedro 1,6. 6 ou 7, tá? Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então, tá vendo? Deus prova a sua fé, gente, para saber se você realmente está preparado para aquilo. Ele não vai te dar as coisas de mão beijada, coisa fácil. Quem faz isso é pai e mãe. Que o filho vai lá, desobedece, terrível, e ele ainda vai lá e compra um presente, dá. Entendeu? Por quê? Porque os pais são bestas. Entendeu? Eu não sou ainda, então eu posso falar. Né? Que a gente vê cada coisa. A criança está lá terrível. Olha, gente, vocês que me perdoem, mas criança mimada, olha, é insuportável, gente, de lidar. Eu ainda não tenho, então eu posso falar o quanto eu quiser. Gente, aquela criança que está lá, que o pai e a mãe dá tudo. Gente, é uma criança insuportável que ninguém gosta de lidar. É uma coisa chata de ficar, ninguém quer ficar. Mas Deus não te mima, não. Deus não é desse jeito, não.
Isso aí é o homem. Deus, meu filho, para você ganhar uma coisa dele, você tem que estar preparado. Por isso que a gente não vê muita gente recebendo, vivendo uma vida com propósito, vivendo uma vida no centro da vontade de Deus. Por quê? Porque ninguém quer passar pela aprovação. Ninguém quer. Quem quer? Ninguém quer. Nem eu quero. Entendeu? Não vou ser mentirosa falando, não, Senhor, estou preparada, pode vir. Não. Estou igual a Jesus. Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice. Entendeu? É desse jeito. Nem Jesus queria. Mas se você quer alguma coisa de Deus, você tem que estar preparado para passar por todo tipo de provação que vier. Amém? Então, e muitas vezes para a gente estar no tempo certo, para chegar ao tempo certo, você tem que esperar, gente. Tem que aprender a esperar. É uma palavra assim que a gente odeia, né? Esperar. Eu mesmo odeio esperar. Nunca consigo esperar. Se eu estou em algum lugar para esperar, eu tenho que fazer alguma coisa. Não dá para ficar à toa. Amém? Por quê? Porque hoje em dia a tecnologia deixou a gente o quê? Impaciente. Tudo, já viu um celular mais rápido, um computador mais rápido, televisão mais rápido, tudo mais rápido. Agora tem no Netflix, gente, o modo de você acelerar o seriado que você está vendo. E eu só assisto acelerado, meu filho. Só assisto na velocidade 2 ainda. A Jéssica chega e fala, mas você não está nem entendendo o que está falando. Eu estou entendendo, Jéssica, estou entendendo tudo. Entendeu? Porque eu não consigo ficar lá assistindo, ainda mais dorama, né? As dorameiras que vão entender. Gente, para passar uma cena, pelo amor de Deus, 15 minutos. Não aguento, não. Eu vou lá e passo. Não dá. Por quê? Porque o mundo deixou a gente assim, que esperar é quase impossível. Amém? E a gente quer fazer isso com a nossa vida espiritual. Já viu? A gente chega para Deus e fala, eu vou fazer um jejum para Deus me dar uma resposta. Faz o primeiro dia, não vê nada. Segundo dia, não vê nada. Terceiro dia, fala, não está resolvendo, não está funcionando esse jejum, vou parar, que não deve ser de Deus, Deus não deve estar querendo. Mas, gente, tu demorou uma vida inteira. Tu demorou um século de vida. E agora está querendo que Deus te responda em 3 dias? Deus não funciona assim, não. Ele responde na hora que Ele quer, no momento que Ele quer e da maneira que Ele quer. Amém? Amém? Porque a gente é assim, a gente vai e comete um problema lá, faz um erro lascado, aí chega para Deus, né, e quer, Senhor, resolve aqui para mim, aí faz um jejum para pensar que vamos convencer a Deus como passando fome. Mas Deus não funciona assim não, gente. Deus não trabalha assim, Deus tem o tempo certo de tudo. Amém? E muitas vezes a gente pensa, Deus está demorando, e ficamos frustrados. Mas não é, chega exatamente no momento certo. Gente, eu tenho um testemunho disso no meu casamento. Gente do céu, mas a gente mudou o quê? 4 vezes a data, né? No mesmo ano. Não, quando chegou no final, eu falei, eu acho que, olha, sinceramente, desculpa, mas eu acho que Deus não quer que a gente case, tá? Então, Deus te abençoe. Porque dava tanta coisa errada, que eu falei, não é possível que Deus está querendo. Não deve ser. Menino, mas no final, a data foi a data perfeita. Tudo que a gente planejou, deu tempo de fazer. Tudo que a gente reservou, deu tempo de cumprir. E até a nossa lua de mel, que eu não tinha me tocado nisso, que a nossa lua de mel ia ser no Rio de Janeiro. Eu tinha marcado para julho. Só que julho, no Rio de Janeiro, é um frio horrível. E eu odeio frio. Odeio frio. Frio, para mim, eu não tenho vontade nem de viver, entendeu? Ainda mais de viajar. E ter uma lua de mel, para quem entende de lua de mel. Entendeu? O que aconteceu? Fui no mês de novembro, um calor maravilhoso. Até nisso, entendeu? Aí quando você para e pensa, meu Deus, tudo foi no tempo certo. A gente não entende, a gente se frustra, a gente fica revoltado, mas foi tudo, deu certo. Entendeu? E Deus é dessa maneira. Você pode pensar, gente, mas tá demorando, não está dando. Mas quando vier, você vai ver e falar, não, foi no tempo certo. Amém? E você tem que entender, se Deus vai fazer você esperar 15 anos, meu filho, é 15 anos que tu vai esperar. Não vai ser nem 14, nem 16, é 15. Porque o tempo dele é o tempo dele. Amém? E nós temos que aprender a respeitar o tempo de Deus. Respeitar o tempo certo de Deus. E não querer fazer as coisas fora do tempo.
Porque a gente tem um exemplo na Bíblia de uma pessoa que foi assim. Saul, o rei Saul. Foi exatamente assim. Abre lá para mim, 1 Samuel 13, 8 ao 14. Vamos ler junto? Ao 14, tá? Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel. Mas esse não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou: traga-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou. E Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e não tinhas chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micamás, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto, o religioso, né? Disse Samuel: você agiu como um tolo. Repete comigo, gente. Tolo. Desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Vocês entenderam? Saul estava esperando. Nessa história aqui, deixa eu dar um resumo. O profeta falou que ia chegar para fazer um holocausto no dia tal. Não chegou. Demorou. Saul não quis esperar. E foi lá e fez. Se a gente vai ver, assim, aos olhos humanos, quem que estava errado ali? Quem que falou que ia chegar e não chegou? O profeta, né? O profeta não chegou. Mas isso justifica ele ter ido lá fazer uma coisa que não foi mandado? Justifica ele ter ido lá oferecer o holocausto, coisa que ele não tinha poder para fazer, autoridade para fazer? Não justifica. Então, não tente fazer as coisas fora do tempo de Deus. Pensa, se ele tivesse sido feito, se ele tivesse obedecido. Gente, foi na hora. Parece que Deus fez o profeta atrasar só para testar o coração. Ele ofereceu, o profeta chegou. Se ele tivesse esperado um diazinho mais, o reino dele tinha estabelecido para sempre. Jesus teria vindo da linhagem dele. Mas o que aconteceu? Pela pressa, pela ansiedade, por causa do mundo que estava pressionando ele perdeu tudo. E é isso que acontece com a gente a maioria das vezes. Deus nos dá um tempo, ainda mais quando nós somos jovens, em questão de relacionamento. Deus te dá um tempo. Você quer atropelar as coisas? Por quê? Porque está um mundo. Ah, cadê teu namorado? Ah, cadê tua namorada? Ah, você é gay? Ah, você é lésbica? Ah, cadê aí? Vai ficar para titia? Ah, está te pressionando, te pressionando. Você faz o quê? Vai lá e faz isso aí que Saul fez. Vai lá, começa um relacionamento tudo torto, começa as coisas tudo atropeladas, fora do tempo, e perde aquilo que Deus tinha para você. Gente, você tem que entender, se você perdeu o que Deus tinha para você, não tem como recuperar. Não tem como. Assim como Saul não teve como, não tem como. Entendeu? Deus não vai te dar outra. Ele pode fazer o quê? Pela misericórdia dele, deixar a sua vida melhor. Mas o que ele tinha para você já era. Acabou, passou, não é mais. Entendeu por quê? Porque você não quis. Você determinou que não queria. Você apressou as coisas. Amém? Então é por isso que nós temos que aprender e colocar na nossa cabeça, usar o tempo de Deus, esperar o tempo de Deus, e não importa o que aconteça. Se Saul tivesse ficado sozinho, se todo o exército dele tivesse ido embora, se ele não tivesse nem aí para ninguém, gente, ele teria o reinado dele ali, ele teria estabelecido ali. Se ele ficasse sozinho esperando o profeta, pensa, ele teria até hoje. Amém? Então nós temos que aprender a esperar o tempo de Deus, independente do que está acontecendo à nossa volta, do que o mundo está pressionando, do que está dizendo para a gente. E o Davi, que foi o próximo dele, não sei se vocês conhecem a história, não sei se todo mundo conhece a história aqui. Davi foi prometido, né? O profeta foi lá, ungiu ele como rei, mas ele se tornou rei?
Não, demorou, anos para ele se tornar rei. E ele teve... Por quê? Por que demorou anos para ele se tornar rei? Porque o que tinha que acontecer primeiro? Saul tinha que sair para ele entrar. E a maneira de Saul sair, como é que era? Ou Saul abdicar ou morrer. Ele teve várias oportunidades. Quando você lê a Bíblia, mostra que ele teve várias oportunidades de matar Saul. Mas ele matou? Não, porque não era o tempo. Deus não tinha falado para ele, não era o tempo e ele esperou. E por causa disso, o reinado dele estabeleceu para sempre na terra. Jesus saiu da linhagem dele. Amém? Então nós temos que aprender a ser pacientes e esperar o tempo certo. Amém? Esperar o tempo de Deus. E esperar, como o Hector falou da outra vez, no culto passado, não é, gente, você ficar deitado numa ribanceira, numa rede balangando, não. Esperar é uma ação. É uma ação. Abre lá para mim, Isaías 40, 31. Vamos ler junto? Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então aqui esse versículo fala o quê? Define o ato de esperar como uma ação. E é isso que você tem que ser. Quando você está esperando algo para o Senhor, você vai orando, você vai jejuando, você vai buscando a Deus. Você não fica lá esperando, porque o maior erro do crente hoje, né, é isso. Estou esperando em Deus. Os jovens para relacionamento. Estou esperando em Deus, mas não sai de casa, não conversa com ninguém, não fala com ninguém, não faz amizade. Meu filho, para eu começar um relacionamento, vai ter que brotar a pessoa lá dentro da casa dela, lá. Só assim, porque não faz amizade com ninguém, não conversa com ninguém, não conhece ninguém. Não é isso não, gente, esperar. Mas também não é para sair namorando todos que você vê pela frente. É para conversar, fazer amizade. Amém? Abre lá para mim, Tiago 5, 7 a 8. Vamos ler juntos? Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Entendeu? Você quer alguma coisa, você orou pedindo a Deus, você não vai fazer lá, tipo o agricultor, ele pega a sementinha, joga lá, mas passa uma semana ele vai lá cavar para ver se nasceu? Não. Tem o tempo certo daquela semente brotar, nascer, crescer. É assim sua oração. A gente ora e já fica, ai, Senhor, cadê? Ai, Senhor, cadê? Ai, não estou vendo nada, não estou vendo resposta, não estou vendo Deus falando. Não é assim, meu filho. Você vai fazer igual o agricultor. Você lançou sua oração, você vai ficar regando. Com a sua oração, lançou, vai ficar regando. Fica orando, fica orando. Amém? Amém? Abre lá para mim. Salmo 27, 13. 13. Salmos 27, 13 e 14. Vamos ler junto? Apesar disso, essa certeza eu tenho. Viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Gente, se esperar fosse para você ficar deitado, sem fazer nada, sem orar, sem jejuar, mandar você ser forte? Não. Mandava, espera no Senhor, pega uma coberta, se cobre, dorme, espera, pois, o Senhor. Não, fala o quê? Espera no Senhor, seja forte, coragem. Amém? Porque, gente, esperar não é para fraco, não. Ainda mais no quesito de relacionamento, meu filho, é só os fortes. Entendeu? Para você se manter firme, se você esperar, é só os fortes. Amém? Abre lá para mim, Tiago 1, 2, 4. Dois ou quatro, tá? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança.
E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Esse versículo, para mim, meu filho, é quase um dilema. Ainda mais do motivo de provação, né? Assim, Senhor, alegria, meu Pai, estou tão alegre que estou passando essa provação. E ontem foi o dia, assim, o dia da provação. Ontem, olha, não sei o que aconteceu comigo. Era só eu, estava com um alvo, assim. Quebrei minha unha, o copo caiu no meu pé, quase quebrou meu pé. Eu estava assim, o dia eu não terminei falando, Senhor, olha, a perseverança está quase completa hoje, Senhor. Amém? Por quê? Porque perseverança é o quê? É você continuar, gente. Se você tem uma coisa, pediu a Deus, você vai esperar e perseverar até que. Amém? Amém. Então, gente, até Jesus Cristo teve que esperar o momento certo. Até Ele teve que esperar o tempo certo. Abre para mim lá, João 7,6. Eu acho muito engraçado esse versículo. Vamos ler junto. Então Jesus lhe disse, para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês, qualquer tempo é certo. E é literalmente assim, né? Qualquer tempo para a gente é o tempo que é o que a gente quer. Não, Senhor, já está bom. Pode dar, Senhor. Pode vir. Pode chegar. Senhor, sua filha está pronta. Mas não é, gente. Tem o tempo certo. Amém? Até para o Senhor Jesus, quando chegou aqui, tinha o tempo certo. Abre lá para mim, João 12, 23. Jesus respondeu, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Entendeu? Para Jesus teve o tempo certo das coisas. Ainda mais para a gente. Então não atropela as coisas. Vive a vida, vive cada etapa. É tão maravilhoso. E, gente, a vida passa tão rápido. A vida é um sopro, gente. De repente, a gente não vai estar mais aqui. Então, aproveita essas fases que você está vendo. Gente, eu lembro que quando eu estava cortejando, parecia que ia durar para sempre. Parecia que Jesus Cristo ia voltar e eu nunca ia casar na minha vida. E agora eu já estou, 7 anos casada. Entendeu? E eu já estou pensando no filho, falando, meu Deus, eu estou aqui querendo ter filho, daqui a pouco eu vou estar aqui com adolescente. Você entendeu? Então, aproveita cada fase da sua vida. Jesus não está demorando, Ele está caprichando. Amém? Tipo no caso do carro que a gente conseguiu semana passada. Apareceu gente, a gente estava numa ansiedade. E querendo carro, e era da cor que eu queria. Sabe quando vem assim, tipo assim, uma maquiagem daquilo que você quer? Quase o seu pedido, mas não era o seu pedido. Mas parecia com o seu pedido, era o carro que apareceu. Parecia, mas não era. Era branco, mas não era perolizado. Tinha uma carroceria, mas não era econômico, sabe? Parecia. Aí o Hector falou, quer saber, vamos esperar? Vamos esperar. Parece que quando a gente terminou de fechar a boca, que a gente falou assim, vamos esperar, liga, achei o carro. Pronto, exatamente. Agora, se a gente fosse nas pressas, a gente estava ali com um cavalinho de Troia, gente. Então, tem o tempo certo, gente. Tem o tempo certo para tudo. E o seu tempo vai chegar. E vai ser maravilhoso quando chegar. Amém? Abre lá para mim para a gente encerrar. Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, espera com paciência que Deus vai atender o desejo do seu coração no tempo certo. Amém? Então, fecha seus olhos agora e apresenta para Deus os seus pedidos, o que você tem. E se você fez alguma coisa que passou do tempo ou fora do tempo, peça perdão para Deus. Fala com Deus agora, apresenta seus pedidos para Ele. Abre o seu coração. Deus conhece mais você do que você mesmo. Ele conhece tudo a sua vida, mas Ele quer ter uma comunhão com você, um relacionamento. Por isso que você precisa falar com Ele, abrir seu coração para Ele, porque Ele quer conversar com você. Fala com Deus agora. Querido Deus e Pai, hoje viemos, Senhor, diante do Senhor, meu Pai.
entregar o nosso tempo, Senhor, a nossa vida, meu Pai, ao Senhor, meu Pai. Senhor, te pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes que tentamos, meu Pai, dominar a nossa vida, Senhor, mandar na nossa vida, Senhor. E a gente não sabe nem o que vai acontecer amanhã, meu Pai. E ainda assim a gente tenta dominar, mandar, controlar o nosso dia, em vez de entregar ao Senhor, meu Pai, para que o Senhor controle, o Senhor domine, meu Pai. Nos perdoa por isso, meu Pai. E hoje, Senhor, entregamos ao Senhor todo o nosso tempo, a nossa vida, Senhor, as nossas conquistas, meu Pai. Queremos fazer tudo, meu Pai, conforme o seu tempo. Tudo conforme a sua vontade, meu Pai, porque sabemos que ela é boa, agradável e perfeita, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Te glorificamos, meu Deus, por essa oportunidade, Senhor. E te agradecemos, meu Deus, por ser um Deus tão maravilhoso, que cuida tão bem da gente, meu Pai. Muito obrigada, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Então agora chegou o tempo de você dar os seus dízimos e as suas ofertas. Meu Pai, que o Senhor faça real aquilo que a sua palavra diz, que o Senhor vai multiplicar tanto que eles não terão lugar onde guardar, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. E também, Senhor, aquele que não teve para dar, Senhor, a sua palavra também diz que o Senhor é quem dá a semente. Então dê a semente, meu Pai, para que essa pessoa possa plantar e colher, Senhor, a 100 por 1, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos, meu Pai, que todos aqui, Senhor, vão na paz do Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vão na paz do Senhor, confiando em Deus e depositando a esperança nele. Amém?